Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, este é o Especial Informação de quarta-feira. Temos toda a informação nacional e internacional e, sobretudo, hoje temos uma emissão muito debruçada sobre a questão da evolução da variante Omicron nos Estados Unidos e também aqui em Newark e em New Jersey. Fica a saber que os responsáveis da cidade de Newark apresentaram as estatísticas de 2021, onde foi notória uma redução da criminalidade, nomeadamente em número de homicídios, menos 43% em relação a 2013, numa altura em que os homicídios nos Estados Unidos aumentaram no último ano 30%. Let me see your hands. Let me see your hands. What is happening in this city today is historic. And it's historic for the exact opposite reasons in the way people talk about other cities across the country right now. O crime violento em Newark, nomeadamente a nível de homicídios, continua a sua tendência positiva, numa altura em que em todos os Estados Unidos essa tendência observa um aumento de cerca de 30%. Em 2021 foram contabilizados até 26 de dezembro 57 homicídios em Newark, em relação a 112 homicídios registados em 2013. The last 3 years of Mayor Baraka's administration have seen the lowest number of murders in 60 years. You would have to go back to JFK when he was president in the early 60s to get 3 similar years that compare to what we have seen here in this city over the last 3 years. Para atingir estes objetivos, a cidade criou vários departamentos e uma diferente estrutura que tornou possível uma maior aproximação entre o residente e o departamento policial, tendo Ras Baraka reconhecido também o papel de todos aqueles que fazem de Newark a sua casa. Very clearly saying that we are doing a great job here in the city of Newark. And a lot of it has to do with the residents as well, who are helping and assisting us and making sure that we tackle the most violent folks in our community. And we're going to continue to do that in a cooperative and collaborative way. Em números totais, o número de vítimas de crime na cidade foi de 6.308 em 2021. Em 2013, esse número foi de 12.817. Baraka reconheceu que muitos residentes vivem em bairros onde, porventura, esses números não representam a realidade dessa vizinhança, mas afirmou que a cidade estabeleceu um plano e que, em parceria com outros departamentos, a nível do condado, do estado e do país, foi possível observar essa tendência positiva. No momento em que a possível falta de polícias continua a ser uma realidade, Baraka referiu o trabalho realizado pelos agentes. Our officers are working, they're risking their lives, they're bringing in record numbers of guns, they're working with other agencies that are present with us today. They're doing a damn good job at trying to make sure they continue to fight crime in a very, very difficult environment, trying to change what's happening constitutionally for themselves and the transition and all of the eyes that are on them. They're meeting the moment and rising to the occasion. Em Newark, vivem-se dias de expectativa e de esperança. Numa cidade que durante anos viveu o estigma do crime, os responsáveis admitiram que, embora a tendência seja positiva, existe ainda muito trabalho para fazer, já que uma vítima representa, no fundo, também uma derrota. Mas não restam dúvidas que a cidade está preparada para os desafios do futuro. Uma boa notícia, já que o crime parece estar a baixar aqui na cidade de Newark. Em Portugal, ou melhor, Portugal está no top 10 do preço das rendas de casa que mais subiram. A renda média de uma casa com 3 quartos em Portugal é atualmente de 857,41 €. Portugal consta no top 10 dos países com maior custo de rendas de casa. De acordo com um novo estudo enviado em comunicado aos média, o país tem o 9º maior rácio de rendas em todo o mundo, iguais a 51,87% do rendimento das famílias. Segundo os mesmos dados, a renda média mensal de uma casa em território nacional com 3 quartos
é de cerca de 857,41 €, sendo que o rendimento médio mensal das famílias é igual a 1.652 €. Isto significa que as famílias portuguesas gastam mais de metade, cerca de 51,87%, do seu rendimento só no preço ou na renda da habitação. O país com o maior rácio de rendas foi o Azerbaijão, onde a renda média é baixa, em 370 € por mês, com um rendimento mensal das famílias de 517 €, o que significa que mais de 70% do rendimento é gasto na renda. As rendas também assumem uma grande percentagem do rendimento médio em Hong Kong, o que é esperado com preços médios de renda até 3.200 € por mês, embora os ganhos também sejam elevados, o que significa que a renda ocupa 65,8% do rendimento das famílias. Em comparação, a Arábia Saudita tem o rácio de rendas mais baixo, de 17,44%, com renda média a custar 494 €. Façam o rendimento equivalente a 2.800 €, faz ainda notar o referido estudo. 847,41 € para uma casa em Portugal, uma renda que me parece bastante elevada, sobretudo em tempo de pandemia. E em tempo de pandemia, Portugal registou nas últimas 24 horas, veja bem, 26.867 novos casos e 12 mais mortes relacionadas com a Covid-19. Portugal está na zona vermelha da matriz de risco da Covid-19. A taxa de incidência e o índice de transmissibilidade voltaram a aumentar. Portugal contabiliza esta quarta-feira mais 12 mortes e 26.867 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 971 doentes, mais 35 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 151 doentes, menos um do que na terça-feira. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo reportam 11.958 infecções e 5 mortes. No norte foram contabilizados mais 9.069 infectados e um morto. No centro, há mais 3.384 casos e 3 óbitos. O Alentejo contou com 700 novas infecções e o Algarve soma mais 709 contágios e 2 vítimas mortais. Nos arquipélagos, a Madeira soma 771 novos casos e um óbito, e os Açores contou com mais 276 infectados. No boletim desta quarta-feira, a DGS atualizou também os dados da matriz de risco. A taxa de incidência subiu e é agora de 923,4 a nível nacional e de 927,6 no continente. O RT, ou Índice de Transmissibilidade, também aumentou e está em 1,29 a nível nacional e 1,30 no continente. E tudo isto por causa da Omicron. O governo português recusa-se a reduzir o tempo de isolamento dos infectados sem o aval da Direção-Geral de Saúde. No entanto, a Madeira já reduziu de 10 para 5 dias o tempo de quarentena para quem está infectado. Entretanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, diz que, a não ser uma questão política, mas sim uma questão de saúde. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, remeteu esta quarta-feira a decisão sobre uma eventual redução do período de isolamento de infectados com o vírus da Covid-19 para as autoridades de saúde, vincando que é uma decisão técnica e não política. Diz o Ministro que no Conselho tratamos de questões de natureza política e legislativa e não tomamos decisões que devem ser tomadas em sede técnica, como aquelas que se referem, por exemplo, aos períodos de isolamento determinados ou aconselhados, disse Augusto Santos Silva no final da reunião do Conselho de Ministros que se realizou no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. O governante foi questionado sobre a questão do PSD, que acusou esta quarta-feira o governo de falta de planeamento e de gestão da pandemia e defendeu a revisão das normas da Direção-Geral de Saúde face ao grau de infecciosidade e da menor gravidade da variante Omicron. Augusto Santos Silva apontou que para o governo é clara qual é a responsabilidade do poder político e qual é a responsabilidade técnica e científica das autoridades sanitárias, acrescentando que o Executivo respeita essa autonomia. Há 2 anos que o mundo luta contra a SARS-CoV-2, que tem infectado populações de todas as idades, embora de forma mais grave idosos e vulneráveis. Mas o vírus continua a surpreender e trocar as voltas ao mundo. A variante Omicron é a nova ameaça e mesmo para Portugal, que é um dos países com uma das maiores taxas de cobertura vacinal do mundo,
o futuro da pandemia não é previsível? Falar do futuro da pandemia não é vago, é muito vago. A fiabilidade é grande, assim diz os especialistas e os médicos sobre esta nova variante da Covid. E tanto era no início de 2020, quando o SARS-CoV-2 atingiu a Europa, como quase 2 anos depois de este novo coronavírus ter sido identificado na província de Wuhan, na China. Em Portugal e até este final de 2021, o SARS-CoV-2 já infectou perto de 1,3 milhões de pessoas e provocou quase 19 mil óbitos, mas mais de 1 milhão conseguiu recuperar da doença. O início do ano foi o pior momento da pandemia até hoje, tendo o país chegado aos 16 mil casos diários e a mais de 200 óbitos por dia. O país teve de se adaptar à crise sanitária com o novo confinamento geral para que os serviços de saúde tivessem capacidade para tratar de todos os infectados. Mas com isso a assistência a outras doenças ficou para trás. O impacto desta situação ainda não está completamente determinado, mas quando se fala do futuro, o que se espera é que tal não volte a acontecer. Mas sobre isso, certezas também não as há. Tudo porque o SARS-CoV-2 não vai desaparecer de imediato. Vai continuar por cá, não se sabe durante quanto tempo mais, porque é algo que não se consegue antecipar. A pandemia vai continuar por mais tempo, mas não conseguimos antecipar quanto tempo mais. A situação pode ser vivida de forma diferente do que vivemos no primeiro ano, mas tem de ser reconhecida como fazendo parte do presente e da qual não nos libertaremos de imediato, destacou um infecciologista português, sublinhando até que a grande inquietude e ansiedade das pessoas em atingir-se o fim da pandemia, apesar de ser um sentimento natural, torna a sua vivência muito difícil. Hoje, um grupo de médicos diretores hospitalares em Portugal dizem que os hospitais estão a arrebentar pelas costuras. E estão porque estão a receber muito mais gente do que habitualmente ou do que esperavam. O que é certo é que os médicos também acusam muitos cidadãos de irem às urgências do hospital, como dizem, ou passa a expressão, com um pingo no nariz ou com uma simples dor de garganta. Portanto, situações que podem ser tratadas como constipações ou como gripe e não como Covid. Portanto, a chamada de atenção dos médicos diz respeito, por exemplo, a números como este. No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, hoje estiveram 750 pessoas na urgência, quando a classe médica estava à espera, no máximo, de 400. Portanto, compete, de facto, às pessoas em Portugal também terem a noção do que é Covid e do que é constipação ou gripe. Tal como aqui nos Estados Unidos, em que muita gente pensa que, e faz testes rapidamente e adquire os testes, porque pensa que estão infectadas, quando de facto os sintomas, embora sejam parecidos, não têm nada a ver com a Covid. Mais de 2.100 crianças estão hospitalizadas com o vírus nos Estados Unidos, que vive esta nova onda da doença. Quase todos os estados registram números muito elevados da variante Omicron entre as crianças. A nova onda de coronavírus que atinge os Estados Unidos fez aumentar em 50% o número de casos entre crianças, em comparação no início de dezembro, de acordo com a Academia Americana de Pediatria. Na última semana, 200 mil crianças testaram positivo para o vírus e mais de 2.100 foram internadas com Covid. O número de hospitalizações infantis era de 800 ao mês. Os pediatras estão preocupados com esses números e, para os especialistas, um conjunto de fatores levaram a este aumento. Primeiramente, a descoberta da variante Omicron, que fez crescer drasticamente as infecções nos Estados Unidos. Além disso, menos de 1/3 das crianças elegíveis para a vacina, com idades entre os 5 e os 17 anos, foram completamente vacinados. Os estados que lideram as internações pediátricas são a Geórgia, Illinois, Nova York, Ohio, Pensilvânia e Texas. E temos uma última notícia que diz, e que dá conta, que diz respeito a Newark. A partir do dia 10 de janeiro, no Prudential Center só serão admitidos pessoas vacinadas a partir dos 5 anos de idade. Portanto, pessoas com mais de 5 anos que não estejam vacinadas não têm acesso ao Prudential Center em Newark.
Em New Jersey, o número de casos continua de facto a aumentar. Nas últimas 24 horas foram registados 20.483 novos casos e 50 pessoas perderam a vida. Em cidades como Newark, os resultados positivos atingem valores impensáveis ao mês. Num dia foram registados mais 1.063 novos casos em Newark. A procura de testes e o atraso nos resultados levam os residentes ao desespero. O Ricky Durães dá-nos mais pormenores. Luís, a Omicron continua a centrar todas as atenções nos Estados Unidos. Como referimos anteriormente, mais de 265 mil casos nas últimas 24 horas. Em New Jersey foram 20.463 novos casos, 20 pessoas perderam a vida devido ao Covid-19. Em cidades como Newark, os números são deveras preocupantes. No último dia, 1.063 casos de Covid-19 lançaram um alerta ainda maior e uma procura desenfreada de testes. Estamos aqui no centro de teste da Ann Street School, no coração do Ironbound, e como podemos ver, a linha às 4 da tarde continua a ser bastante longa. As pessoas estão preocupadas e agora há que juntar uma preocupação adicional. É que os resultados estão a demorar, em muitos casos, 4 a 6 dias. O que quer dizer que uma pessoa que realizou um teste há 5 dias e que agora recebe resultados positivos, poderá já não estar infectada, mas terá que cumprir novamente a quarentena. A preocupação em Newark é evidente, como referi, 5% dos casos em New Jersey foram aqui detectados no Brick City. Espera-se a qualquer momento uma comunicação das autoridades, nomeadamente do Mayor Ras Baraka, que, como foi referido anteriormente, tem uma ordem executiva que passa a exigir vacinas a partir do dia 10 de janeiro. Mas esse mandato entra em efeito já na sexta-feira, porque qualquer evento de passagem de ano deverá e terá as pessoas da organização que verificar que todas as pessoas dentro desse estabelecimento estejam completamente vacinadas. Podemos dizer que Newark e New Jersey vivem mais um dia bastante apreensivo e agora vamos ver, como referiu o Dr. Fauci, espera-se que nos próximos 10 dias possam ser contabilizados em todos os Estados Unidos pelo menos 500.000 de casos. Com imagens de Márcio dos Santos, Ricky Durães, na Ann Street School. Eu aproveito esta reportagem do Ricky Durães para complementá-la com uma declaração do Dr. Fauci, que disse hoje ainda que poderá ser necessária uma 4ª vacina, especificamente para esta nova variante do SARS-CoV-2, que é a Omicron. Entretanto, nós continuamos a informar as pessoas, como disse o Ricky muito bem, que os resultados PCR estão a demorar entre 4 a 6 dias. Portanto, é praticamente impossível uma pessoa que tenha um teste destes e queira viajar, por exemplo, para Portugal ou para o Brasil, com um espaço de 72 horas. É praticamente impossível. O nosso conselho é, de facto, o teste antigénio, que se pode fazer em menos de 24 horas, ainda que em alguns locais tenha mesmo que pagar por esse teste. Mas é a única opção que tem se quer viajar com a possibilidade de ter um teste ou então não embarcar, como tem acontecido a muitos portugueses que chegam ao aeroporto e têm de voltar para trás porque, afinal de contas, não têm o seu teste feito e ele não chegou a tempo, mesmo quando é pedido com urgência. Portanto, o antigénio é, de facto, a melhor solução neste momento. Nas últimas 24 horas foram registados 267.305 novos casos de Covid nos Estados Unidos. O aumento de 126% em relação à média dos últimos 14 dias. Na média de 7 dias, o valor é o mais elevado desde 11 de janeiro do ano passado, de acordo com dados da Universidade de Johns Hopkins. A média de novos casos de Covid-19 nos últimos 7 dias atingiu nos Estados Unidos o impressionante número de 254.496 novos casos, de acordo com dados da Universidade de Johns Hopkins, ultrapassando o recorde anterior de cerca de 251.989 registado em 11 de janeiro.
Nas últimas 24 horas foram registados 267.305 novos casos, um aumento de 126% em relação à média dos últimos 14 dias. Os especialistas prevêem que a variante Omicron, a mais contagiosa do coronavírus até ao momento, tornará o início de 2022 muito difícil. Janeiro vai ser um mês muito difícil e as pessoas devem preparar-se para um mês onde muitas pessoas serão infectadas, referiu o Dr. Hai Shah, reitor da Escola Pública da Universidade Brown. Segundo o analista médico da CNN, o Dr. Jonathan Rayner, os Estados Unidos poderiam ver 500 mil de casos por dia em algum momento da próxima semana a 10 dias. A maioria das pessoas vacinadas, com 2 ou 3 doses, não desenvolverá sintomas graves, mas isso não acontecerá com as não vacinadas, segundo os mesmos responsáveis, que acreditam num cenário perturbador até fevereiro ou março, altura em que os números de infecções podem começar a cair. Apesar dos pedidos de especialistas para que os americanos se imunizem, a taxa de doses de reforço administradas caiu nas últimas semanas e somente 32,7% da população totalmente vacinada do país recebeu a dose extra. Com o aproximar do ano novo, o Dr. Anthony Fauci referiu que pequenas reuniões de pessoas totalmente vacinadas são seguras, mas as pessoas devem evitar grandes festas onde não sabem o estado de vacinação de todos os convidados. E foi o próprio Dr. Fauci que hoje disse que as pessoas não devem usar este tipo de máscara, aquele tipo de máscara que habitualmente nós usamos para nos cobrir o rosto. Estas máscaras, segundo os virologistas e o próprio Dr. Fauci, não são suficientes para impedir a transmissão do vírus. A mesma só será eficaz se for utilizada do grau N95. Portanto, é uma máscara branca que as pessoas com certeza já viram por aí à venda. É um pouco mais cara do que esta, mas é praticamente segura em relação à transmissão do vírus e não este tipo de máscara que habitualmente nós usamos por aí, ou nos supermercados, ou na rua, seja onde for. Portanto, tenha isso em consideração. Estão também a ser batidos recordes diários de novas infecções em vários países da Europa. Nas últimas 24 horas, França registrou 179.800 novos casos de Covid-19, o maior número diário de novas infecções desde o início da pandemia. O governo francês anunciou mais medidas esta segunda-feira, que entram em vigor a partir da próxima semana, já depois das festividades. Haverá limite no número de pessoas em grandes eventos, que terão também apenas lugares sentados. Nas últimas 24 horas, França registrou 179.800 novos casos de Covid-19, o maior número diário de infecções desde o início da pandemia. O governo francês anunciou mais medidas que entram em vigor a partir da próxima semana. Haverá limite no número de pessoas em grandes eventos, que terão também apenas lugares sentados. Nenhuma medida isolada vai resolver este problema. Estamos a enfrentar o desconhecido com estas novas variantes. Acho que o governo está a tentar fazer o melhor enquanto tenta preservar as liberdades individuais. Na Grécia, o número também disparou para mais um recorde. Morreram 60 pessoas positivas para a Covid-19 e foram registados 21.600 novos casos em 24 horas. Em Portugal, a testagem aumenta com filas de horas e os números de novas infecções também nunca foram tão altos. No último dia foram detectados 17.172 casos de Covid-19 em todo o país. Apesar dos contágios recorde, os internados são 6 vezes menos do que na pior altura da pandemia. Na Polónia, um cenário diferente. O número diário de casos caiu em 30%. Podemos ver hoje que, apesar do risco crescente de infecção com a variante Omicron, o número de novos casos na Polónia não começou a aumentar depois do Natal. Não vamos, por isso, introduzir novas restrições. Na Bélgica houve o recuo de algumas restrições. A Justiça suspendeu o encerramento de locais de entretenimento por não ter ficado provado que sejam sítios de transmissão do vírus. As autoridades italianas suspenderam esta segunda-feira 17 canais de uma aplicação de mensagens online onde eram anunciadas vendas de certificados Covid-19 falsos.
Os agentes que monitorizavam a rede identificaram 9 perfis privados e 8 canais públicos a promover os certificados verdes, tanto em papel como em formato digital. As autoridades italianas suspenderam esta segunda-feira 17 canais de uma aplicação de mensagens online onde eram anunciadas vendas de certificado Covid falsos. Foram identificados 9 perfis privados e 8 canais públicos a promover os certificados, tanto em papel como em formato digital. As autoridades revelaram que o preço dos passes variava entre os 100 e os 500 euros, com descontos para quem comprasse vários certificados, incluindo uma opção designada por pacote de família. Em alguns casos, o passe podia ser pago com criptomoeda. Os certificados tinham alegadamente um código QR, apto a passar na verificação das autoridades competentes, mas também era oferecida assistência em caso de problemas. Sabemos que nas nossas comunidades este tipo de certificados falsos também existem. No entanto, é bom que sejam informados de que os certificados que sejam monitorizados com dispositivo eletrónico pelo Task Force, por exemplo, de Newark e de New Jersey, estão, portanto, quem os tiver na sua posse, estão sujeitos a uma pena de prisão e a uma multa bastante elevada. Portanto, não arrisque. Com a pandemia e o aumento do teletrabalho, o mercado imobiliário global tem sido fustigado por algumas condições económicas devastadoras. Outras tendências também fizeram com que os grandes nomes da indústria, tanto do lado comercial como do residencial, tivessem de repensar a sua estratégia. Talvez conheça a família Kretz das séries que via na televisão durante os confinamentos. A agência de Paris conta a história real de uma empresa familiar especializada em móveis de luxo. Quais são as tendências no mercado imobiliário de Paris? Tivemos um dos melhores anos em 2021. Penso que a recuperação da pandemia fez as coisas acontecerem. Em 2021, por exemplo, fizemos mais 50% em comparação com 2020. É realmente um grande ano para nós. As pessoas procuram apartamentos mais pequenos e com jardim, porque sofreram muito durante o confinamento. O que notamos é que os preços dos apartamentos grandes, sem espaço exterior, baixaram ou estabilizaram. Nos outros, com jardins, os preços subiram. E acha que é uma tendência global? Acho que é uma tendência global. As pessoas durante a pandemia tiveram tempo para pensar sobre o futuro e agora é a hora de fazer esse projeto acontecer. Neste momento, os investidores e as famílias ricas querem investir e querem investir num investimento seguro. E então, o que é melhor do que os imóveis? E aí está, uma visão exclusiva de uma das famílias do setor imobiliário mais famosas do mundo. Foi um ano difícil para o setor, nem tudo é bom, mas as perspectivas estão a melhorar. Entramos nesta nova era de vida, trabalho e lazer. Ainda estamos no período de experimentação e ainda há muito para definir, o que cria oportunidades. A sustentabilidade está a mudar de um bom caminho para o único caminho a seguir. A tecnologia, muito apelativa do ponto de vista do investidor, pode encaixar nas mais diversas áreas do mercado. E uma notícia que recebemos há momentos dá-nos conta de que a partir de janeiro, portanto do princípio do próximo ano, e estamos a muito poucos dias disso, o salário mínimo vai aumentar em 25 estados e 56 condados nos Estados Unidos. Portanto, entre más notícias também há boas notícias. Portanto, New Jersey também vai, até certo ponto, aumentar o seu salário mínimo para o completar aos $15 por hora em 2023. A múmia do faraó egípcio Amenhotep I foi fundada ou foi estudada pela primeira vez de forma digital. O corpo não foi desembrulhado e as imagens que vão ver são, de facto, espetaculares. E a ciência conseguiu, mesmo assim, ficar a conhecer o que está por detrás da mumificação feita há milhares de anos. A múmia do faraó Amenhotep I foi estudada pela primeira vez de forma digital. O corpo não foi desembrulhado e a ciência conseguiu, mesmo assim, ficar a conhecer o que está por detrás da mumificação feita há milhares de anos.
A tomografia revelou as feições do faraó e outros pormenores que, até agora, eram desconhecidos. Ele morreu aos 35 anos. Encontramos o cérebro dentro da múmia e isso nunca tinha acontecido. Descobrimos também que a múmia foi mumificada à maneira Osíris. Foi a primeira vez. Depois desta, todas as outras tinham sido mumificadas da mesma forma. Amenhotep I governou no ano de 1500 a.C. O corpo foi encontrado há 140 anos. Desde então, os arqueólogos preferiram preservar e não abrir a múmia. O tempo e a ciência trataram de revelar o segredo. Um sismo de 7,3 na escala de Richter atingiu esta tarde Timor-Leste, segundo a agência sísmica norte-americana, que monitoriza toda a atividade geológica do mundo. Segundo a mesma fonte, o abalo teve origem numa falha a 166,9 km de profundidade. Não são ainda conhecidas consequências do terremoto, mas os meios de comunicação sabem que o abalo foi pelo menos sentido em Darwin, a cidade australiana mais próxima de Timor-Leste. Hoje tivemos a oportunidade de poder conversar com o nosso advogado residente, Dr. Nelson Trezo. Como devem saber, o Supremo Tribunal exige que os lesados do BES e do Banco Privado Português provem a falta de conhecimento de que os seus investimentos eram de risco, cuja prova é impossível de fazer. E eu pergunto ao Dr. Nelson Trezo, o que é que me diz disto? Fiquei muito triste hoje com o comunicado do Supremo Tribunal de Justiça, a propósito dos lesados, não do Banco Espírito Santo, mas do antigo Banco Português de Negócios, BPN. Foi mais um esquema de políticos que criaram um banco e que se atuavam com o dinheiro a seu bel prazer. Agora, os conselheiros, que são os juízes que estão no Supremo, querem que os lesados venham provar que não tinham conhecimento do risco do produto onde investiram o dinheiro. Ora, isto é impossível de provar. Impossível de provar. Porquê? Porque nos bancos havia uma relação muito próxima entre o gestor de conta, o responsável bancário que gera a conta do cliente, e o cliente. Ora, se o gestor de conta afirmava: caro amigo, invista aqui que o risco é zero. É como se seja um depósito a prazo. Não tem risco nenhum. A pessoa, confiando na palavra do seu gestor de conta, investia. Ora bem, isto não é possível de provar. Eu fico pasmado, fico estupefacto e fico indignado, principalmente indignado, quando vejo os conselheiros que sabem perfeitamente que este tipo de prova não é possível de ser feita, não é possível de ser produzida. Isto é, digamos, um convite aos lesados para esquecerem o dinheiro, os depósitos, as poupanças de uma vida que fizeram. Isto é inadmissível. Inadmissível. E aqui vigora ao princípio. Há uma justiça com duas velocidades. Uma para os ricos e outra para os pobres. E não pode ser. A justiça tem de ser igual para todos. Ninguém está acima da lei. Portanto, isto é profundamente triste que chega ao Supremo Tribunal de Justiça, que é o edifício, o topo do edifício jurídico português, e que exijam agora, ao fim destes anos todos, estamos a falar de muitos anos, que os lesados, os prejudicados, façam prova de uma coisa que não conseguem fazer prova, não conseguem. É impossível. Isto é triste. Como também é triste, outra notícia que hoje veio a público, e tem a ver com o juiz Ivo Rosa, que é um incompetente, mas que tem notas de excelência dadas pelo Conselho Superior de Magistratura, que é uma coisa também que não se consegue perceber. Se o homem é incompetente, como é que pode ter notas de excelente? Isto é uma coisa inconcebível. Uma coisa, de facto, surreal. Isto é surreal. Então, o que é que se lembrou agora o Ivo Rosa de fazer? Revogou uma decisão do juiz, Carlos Alexandre, e vai devolver 700 mil euros ao Ricardo Salgado no âmbito do processo do Banco Espírito Santo. Quer dizer, aqui mais uma vez duas velocidades. Uma velocidade para os ricos, a nível da justiça, e uma velocidade para os pobres. Ou seja, nós não podemos andar a duas velocidades, a justiça tem de ser igual para todos. Como é que é possível? O Carlos Alexandre, e bem, que é dos poucos juízes que temos em Portugal,
capazes, arrojados, corajosos, não têm medo de nada nem de ninguém. Como é que este Ivo Rosa vai revogar uma decisão que foi um arresto preventivo desses 700 mil euros de uma conta bancária que o Ricardo Salgado tinha, juntamente com a mulher, precisamente para responder pelos danos que o próprio Ricardo Salgado, enquanto Presidente do Espírito Santo, causou aos clientes, agora, de mão beijada, vai dar de mão beijada os 700 mil euros ao Ricardo Salgado. Como é que isto é possível? Quem é que poderia evitar uma situação desta? Desde logo o Ivo Rosa, a começar por esse juiz, que devia ser competente, devia ser capaz e devia manter as decisões tomadas pelo seu colega. Isto até é um desrespeito em relação ao colega do Tribunal de Instrução Criminal. É um desrespeito. Isto é preocupante, altamente preocupante. Eu digo isto não só enquanto advogado, mas também digo isto enquanto cidadão. O que está a acontecer em Portugal é altamente preocupante. Situação extremamente complicada, aqui bem desenhada pelo nosso advogado residente Nelson Trezo, que pôs os pontinhos nos is, e agora eu recordo-lhe a história que fizemos há dias com o Dr. André Correia de Almeida, aqui no especial Informação sobre a necessidade que há de combatermos a corrupção em Portugal. E convidámo-lo outra vez a visitar o site vá ao motor de busca da Google, All for Integrity. Portanto, isto é muito importante. Corrupção em Portugal, e isto é uma prova daquilo que acabamos de dizer. Vamos agora passar para o desporto, porque na jornada 16 da Primeira Liga de Portugal colocaram frente a frente as equipas do Sporting e do Portimonense. O Portimonense marcou primeiro num autogol de Mateus Reis e depois Paulinho fez o hat-trick no segundo tempo, já com o Portimonense reduzido a 10 elementos. Pocinholo reduziu no último minuto com o resultado favorável ao Sporting por 3-2. Há uma baixa importante no Futebol Clube do Porto para o clássico da manhã. Luís Dias testou positivo à Covid-19 e não vai poder dar o contributo à equipa de Sérgio Conceição amanhã frente ao Benfica. O avançado, que esteve em evidência no encontro com as Águias para a Taça de Portugal, que os Dragões venceram por 3-0, já se encontra em isolamento. Também o encontro desta quarta-feira entre o Famalicão e o Belenenses Chade, de 16ª jornada da Primeira Liga de Futebol, foi adiado devido a um surto de Covid-19 nos famalicenses, anunciou a Liga de Clubes. Anunciamos também Hugo Maradona, o irmão mais novo de Diego Maradona, conhecido como El Turco, morreu esta terça-feira em Nápoles, aos 52 anos, cerca de um ano após a morte do astro do futebol argentino, anunciou o clube de futebol da cidade italiana. Hugo Maradona morreu, afirma o Nápoles, num breve comunicado que confirma as informações divulgadas pela imprensa italiana. O irmão mais novo de Diego Maradona sofreu um infarte. E agora a última notícia do desporto: Paulo Sousa já é o novo treinador do Flamengo. O técnico abandonou a seleção da Polónia para rumar ao Brasil na procura de fazer o mesmo que Jorge Jesus fez na época passada naquele clube brasileiro. E agora é tempo de irmos saber qual é o valor do dólar norte-americano em Portugal e do real no Brasil. 0,88 para a compra em Portugal ou no espaço Schengen, 1,12 para a venda, 5,62 para o real, no Brasil 0,17 para a venda. E chegou a altura de lhe dar conta do que se vai passar em relação ao tempo. Vamos ter um tempo bastante razoável, ainda que provavelmente com alguma chuva na segunda-feira, mas para já prevê-se que as temperaturas rondem, pelo menos até ao fim de semana, a casa dos 45 a 50 graus, o que não é mau. Mas a Catarina Rebimbas fez também o desenho do tempo para as principais cidades americanas onde residem portugueses. Vamos ver. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu nublado para Newark com 52 graus, Filadélfia com céu nublado com 53 graus, Nova Iorque com céu nublado com 50 graus, Boston com céu nublado com 43 graus, Hartford com aguaceiros com 44 graus, Danbury com aguaceiros com 47 graus, Miami com sol com 81 graus, Palm Coast com sol com 85 graus,
Los Angeles com aguaceiros, com 56 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado, com 50 graus. E são estas previsões para amanhã, quinta-feira. E pronto, e agora vamos encerrar o espaço de notícias. Vamos, depois dos comerciais, voltar para a linha aberta. Portanto, fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Faça a revisão do seu Volkswagen connosco. Peças originais do grupo Volkswagen, baterias, jantes, travões ao melhor preço e com atendimento personalizado em português. Aproveite ainda 10% de descontos em peças originais selecionadas. Só na Volkswagen Open Roads, em Bridgewater, New Jersey. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Visconde Borba Tinto Branco 5,99. Quinta do Cabris Tinto Branco 6,79. Marquês de Borba Tinto Branco 9,99. Muralhas Vinho Verde 7,59. Casa Américo Tinto Reserva 12,99. Anderson Porto de Variedades 7,99. São Domingos Aguardente Velha 16,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. A Map Restaurant Supplies é uma empresa especializada em equipamento para hotelaria e restaurantes. Em Newark, esta empresa familiar está apta a fornecer-lhe ideias para os seus projetos, por mais complexos que sejam, e uma gama variada e diversa em mais de 30 mil pés quadrados de espaço. Entregas em 24 horas para muitos dos artigos que temos em armazém. Map Restaurant Supplies. Tem pessoal que fala inglês, espanhol e português para o assistir melhor. Contacte-nos. Estamos abertos ao público. Os grandes trabalhos de demolição e concreto têm um nome: Glowtrack Builders, uma empresa luso-americana que conta com profissionais de altíssima qualidade para os trabalhos de construção mais exigentes. Contacte Glowtrack Builders. Fale com Miguel Seixeiro no 2081 Carter Highway em Newark, ou então pelos telefones 973 412 7100 ou 973 494 3597. Glowtrack Builders. Seabra Foods agora online. Visite-nos em www.seabrafoods.com e procure os seus produtos favoritos e encha o seu carrinho de compras quando estiver pronto para fazer o pagamento. Coloque a informação de onde entregar e escolha o método de pagamento. Entregas disponíveis em toda a América do Norte. Apenas alguns cliques e a sua encomenda segue de imediato para a sua casa. Seabra Foods online. www.seabrafoods.com. Ouçam esta. Vocês sabem a piada do... Agora que o Natal está de volta, quem é que sempre conta piadas secas aqui? E o mais importante, o que é que se bebe aqui? Licor Beirão! O Natal está de volta e é em grande com o Licor Beirão, o licor de Portugal. O famoso queijo aldeia da Ilha Terceira dos Açores já chegou aos Estados Unidos, único pela qualidade do leite, com uma textura incomparável, de sabor intenso e pronunciado. Os tempos de cura diferenciados definem a intensidade de deliciosos sabores que procuramos em cada queijo aldeia. Queijo de vaca aldeia, um queijo açoriano único e singular. Já à venda em todos os supermercados Seabra Foods. E pronto, chegamos à altura da linha aberta, portanto, a partir de agora, se tiver alguma dúvida ou queira fazer alguma pergunta, eu tenho a certeza que hoje poderá haver gente que queira fazer perguntas, sobretudo sobre o estado que estamos a viver com esta variante da Omicron, pode ligar para o nosso telefone, que já vê no seu ecrã, 973-264-1462 e colocar a sua questão. Portanto, já sabe, estamos a viver um momento particularmente difícil, de maneira que, sobretudo pela falta de testes que tem havido,
os testes chamados testes rápidos, e também pelas imensas filas que têm andado por aí nos sítios e locais habituais onde se fazem os testes e que também dificultam a vida às pessoas que viajam para Portugal nesta altura do ano. Vamos à primeira chamada que temos. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Muito boa noite, senhor. Boa noite, como está? Tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Eu estou a ligar de Boston. E, primeiro de tudo, eu espero que você tenha passado um bom Natal, você e os seus colegas de trabalho, e espero que você tenha uma boa entrada no 2022. Agradeço imenso. E então, a minha pergunta aqui é, acerca do CDC, que agora meteram que quem está positivo, passado 5 dias, pode regressar ao seu posto de trabalho, ok? E só ter que usar máscara é um grande risco para as outras pessoas que trabalham com essa pessoa. Estou de acordo consigo. E então acho que o CDC devia rever, porque eu trabalho num hospital e é uma tremenda irresponsabilidade, não é? Irresponsabilidade, exatamente, porque nós já temos que ver os pacientes a passar o que passam. E então, se nós formos os trabalhadores e fomos nós a carregar o vírus, ainda vai ser muito mais doloroso para os pacientes, será também doloroso para as nossas famílias. Sim. E depois nunca nos vamos ver livres deste vírus. Mas depois há o outro lado da moeda, e sabe qual é? É, por exemplo, aquele em que uma pessoa está em contacto com outra que está infectada e automaticamente tem que estar 5 dias em casa. Tem que fazer o teste e mesmo que seja negativo tem que esperar mais 5 dias. Portanto, seria lógico que toda a gente pudesse estar os tais 10 dias em casa e proteger-se a si, às suas famílias e às outras pessoas com quem lidam diariamente, não é verdade? E outra coisa que acho que, pronto, eu não posso obrigar, nem sou eu que quero obrigar, seja quem for, mas eu acho que as pessoas todas deviam de olhar o que se está a passar à volta do mundo e o que deviam fazer era, não custa muito fazer um bocadinho para que tentarmos melhorar a nossa qualidade de vida, e então é usar as máscaras, tomar a vacina e tentar nos cuidar o máximo possível. Tem toda a razão, meu amigo. Aliás, se toda a gente fizer isso, será melhor para toda a gente. Eu só posso dizer que isto não é um problema político, é um problema de saúde. E sendo um problema de saúde, tem que ser encarado dessa maneira. Portanto, a tal velha história, ou as lendas contam que é injetado um chip que é injetado um chip na vacina, são as coisas mais incríveis que eu ouvi até hoje e que não posso admitir que numa sociedade como esta em que vivemos, já tecnologicamente tão evoluída e com tantos conhecimentos e com o IQ das pessoas já bastante elevado, que possam admitir uma coisa destas. Quer dizer, é de facto, aliás, eu vou-lhe dizer, há uma notícia que hoje saiu, ainda que tivesse sido uma agência que não é reconhecida, mas de qualquer maneira, por isso é que nós não o dissemos, mas eu vou levantá-la aqui. E já que estou a falar com uma pessoa que compreende perfeitamente toda esta situação, é possível que o governo americano, em última instância, possa obrigar as pessoas que viajam em viagens domésticas nos Estados Unidos, sejam obrigadas a vacinarem-se. Então aí, os 61,5% das pessoas que estão vacinadas passam imediatamente para 75% ou 76%. Portanto, isto é apenas uma breve notícia que não está confirmada por nenhuma agência reconhecida. Mas seria também uma norma a ter em conta, já que as pessoas que viajam, muitas delas são negacionistas, e assim ficariam vacinadas e estariam em segurança com as suas famílias e com os seus amigos e com os seus colegas de trabalho. Olha, eu tive muito prazer em falar consigo, foi muito bom. Obrigado. Muitíssimo obrigado, felicidades para si, para Boston, tenha boas entradas. Muito obrigado. Okay. E pronto, a questão das vacinas, como eu já disse, e não tenho nenhum receio em dizê-lo, é uma questão médica, é uma questão de saúde, respeito perfeitamente e profundamente a opinião que as pessoas têm em relação à vacina. Mas não posso deixar de dizer que, afinal de contas, a vacina é uma questão de saúde, não é uma questão
política. Até porque, como já sabem, Donald Trump se vacinou e já teve a dose de reforço e, portanto, todos os republicanos já estão vacinados. Portanto, esqueçam-se da política. Nova chamada. Muito boa noite, faz favor. Ok, obrigada. Muito boa noite, eu estou consigo. Olá. Olá. Então, Boa noite, Sr. Luís. tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Ótimo, então. Olha, eu só queria dar aqui uma pequena opinião minha a respeito da corrupção em Portugal. Nunca se ouviu tanta miséria em Portugal como se está a ouvir agora. E agora, esses malandros tinham que estar todos presos, não tinham que andar à solta. É verdade, mas andam. Mas andam, minha senhora. Foi o que disse o nosso advogado e é verdade. É que todos nós somos prejudicados com isso. Até quando vamos a Portugal e temos os nossos terrenos, as nossas casas, a corrupção protege quem tem poder e quem tem dinheiro e os pobres são esquecidos. E agora ainda vão dar esses 700 mil euros a esse malvado que roubou tanto. Eu fico pasmado com estas coisas, mas... Olha, eu fico doida. Por isso é que eu optei por aquela organização do All for Integrity, porque afinal de contas, se todos nós lutarmos contra esta corrupção, isso não vai acontecer. E já viu quantos ministros, quantos secretários de Estado, quantos diretores bancários estão presos? Poucos. Afinal de contas, são tantos corruptos e poucos presos, não é? Essa é que é a história. É verdade. Mas se um pobre... Há uma pessoa que rouba um pão, por exemplo... E ele dizer isso, e é preso. E é preso. Estes malvados roubam milhares de milhões e ninguém quer saber deles. Tem toda a razão. Ainda lhe vão dar Boémia, porque ainda ficou um restinho lá no banco e vão dar àquele pateta que já roubou tanto. E tem toda a razão. E eu cumprimento, olha, desejo-lhe um bom ano para si também. Está bem? Igualmente para si também. Para si também, muito obrigado. Para a família do Rico e para todo o grupo aí. Okay? Muito obrigado, agradecemos também, muito obrigado. Aliás, eu ia mencionar até um facto que hoje ocorreu, é que vai expirou hoje o prazo do pedido de Portugal à Índia para o repatriamento ou para a devolução do cidadão português que está preso na Índia, aliás, na África do Sul, acusado de corrupção, João Rendeiro. Acabou hoje o prazo e os documentos ainda não foram entregues, mas diz o governo português que vai entregá-los, o mais depressa possível às autoridades sul-africanas. Eu espero que assim aconteça, porque tem mais 40 dias para resolver isso, senão o senhor pode ser libertado e nunca regressar a Portugal. Portanto, vamos ver o que vai acontecer. É uma situação que nos diz respeito a todos. Durante muitos anos andámos a olhar para estas situações, que andámos a olhar de lado, digamos assim, sem nos preocuparmos com a corrupção quando a nossa vida seguia normalmente. Mas chegou uma altura em que a corrupção também nos atinge a nós. E, portanto, é importante que todos lutemos contra isso e divulguemos factos e casos que, afinal de contas, são uma manifesta forma de corromper não só quem corrompe, mas quem é corrompido. É uma situação complicada. E é uma situação que, no ponto de vista antropólogo, também tem a ver com a questão da sociedade em que vivemos. As pessoas veem outras pessoas com carros de topo de gama, com roupas boas, com sinais exteriores de riqueza e depois querem ter a mesma coisa, sem ter a mesma possibilidade de lá chegar. Esse é que é, de facto, o grande problema. E então as pessoas são corrompidas facilmente pela ânsia e pela ganância do dinheiro. Mas são situações que um dia haveremos de tocar aqui com alguns especialistas ainda sobre este assunto da corrupção, porque não é apenas Portugal, é também praticamente em todo o mundo. Mas Portugal está num dos lugares cimeiros da lista dos países mais corruptos do mundo. Portanto, é por isso que lutamos para que isso não aconteça e todos nós tenhamos uma sociedade normal. Vamos para a última chamada. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Boa noite, como está? Eu não lhe quero fazer pergunta nenhuma. Sim. É só para desejar um bom ano para vocês todos e para as vossas famílias. Que, olha, aquele que entra, que seja melhor que aquele que passou e o que está a passar, para todos nós, que olha, é bom. Tem toda a razão. O ano passado e este ano não têm sido bons exemplos. Eu quero também desejar-lhe a si e a todos os telespectadores um bom ano. Muito obrigado pela sua chamada. Sr. Luís. Muito bom agradável. Ano. Muito obrigado. Um bom ano. Muito obrigado. E vamos agora fazer uma pequenina pausa. Já regressamos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis.
reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Que vamos ter amanhã a emissão de quinta-feira, eu e o Ricky Durães, vamos estar aqui. Na sexta-feira, portanto, após a celebração das festividades em Portugal, depois das 7 da noite, nós também vamos estar aqui com especial informação, portanto, vamos ficar quinta e sexta-feira consigo, eu e o Ricky, para lhe fazermos companhia nestes 2 dias, praticamente em jeito de despedida de 2021 e de braços abertos para um ano que esperamos que seja melhor do que os últimos 2 que tivemos. No entanto, agora vamos para o espaço que habitualmente dedicamos aos aniversariantes. Hoje não há aniversários natalícios, há apenas 2 de casamento. Então, eu já conheço um, vamos ver o outro. Rosa e Adão Rocha, 53 anos de matrimónio, já passou as bodas de ouro, agora esperemos que chegue às bodas de diamante. Meus queridos amigos, Rosa e Adão Rocha, um bom ano para vocês, muitas felicidades, parabéns por este dia tão especial, porque 53 anos é obra, hein? Portanto, muitos parabéns para vós. E seguidamente aqui temos este tal casal que eu conheço bem, e todos conhecemos, Maria e Luís Ferreira, 42 anos de matrimónio, o pão da terra está de parabéns hoje, hein? Portanto, faltam 8 anos para os 50 anos, para as bodas de ouro, tenho a certeza que vão chegar lá com toda essa felicidade que mostram no vosso rosto. Para vocês e, sobretudo, também para a Raquel, um grande abraço, muitos beijinhos, parabéns para este casal. E pronto, creio que chegamos ao final deste programa, como é habitual, entre as 7 e as 8, todos os dias, de segunda à sexta-feira. Esperamos que, eu já o disse também, esperamos que este fim de ano não nos deixe recordações em termos de vírus e que 2022 seja de facto bem melhor, é isso que nós esperamos. E é tudo, regressamos amanhã, quinta-feira, às 7 para outro especial informação. Cá estaremos, eu e o Ricky Durães, para levar até si as últimas notícias. Até lá, tenham uma muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.